Sejam bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, trabalhadores da saúde, e hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que é dengue. E nós vamos falar especificamente sobre a prevenção da dengue. Essa doença que, apesar de antiga, vinda aí do século XVIII e presente em nosso país, né, nós temos que tomar frente a isso, essa infestação que vem preocupando cada vez mais a nossa sociedade. E por isso nós precisamos do trabalho de todos. O trabalho da prevenção da dengue é um trabalho que serve para o combate dos criadouros, que a forma de transmissão da dengue é exatamente através de um mosquito, que é o Aedes aegypti. Só que é muito difícil a identificação, quem é quem na área dos mosquitos. E nós vamos então estar aqui conversando hoje com a Nancy Marçal Bastos de Souza, que é bióloga que junto à Coordenação de Vigilância em Saúde trabalha exatamente no controle da dengue. E trouxemos também o Jefferson Piedade Jacinto, que é agente de zoonoses há 5 anos trabalhando nesta área. Então, com grande experiência, com o grande desafio das dificuldades exatamente de nos auxiliar a combater. Agora, me traz assim curiosidade, se a gente começar, a gente quebrar o gelo, né? Nancy, conta para mim, quanto tempo você está na Covisa? Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo há 10 anos, na Covisa já tem 4 anos que eu trabalho na vigilância em saúde ambiental. E você, como bióloga, você já foi se interessando logo pelos mosquitinhos? Sempre me interessei por saúde pública, né? Anteriormente eu tinha trabalhado no Instituto Pasteur, trabalhando com diagnóstico da raiva, e aí surgiu a oportunidade, prestei o concurso na prefeitura e fui trabalhar no controle da dengue já diretamente. Então, estou 10 anos trabalhando com a dengue. E você pegou exatamente a primeira fase, né? 10 anos, exatamente. Vai dar 2002, foi a transmissão 2003. no início de 2003 que eu entrei, né? Então, eu peguei aquela transmissão que começou em 2001 e 2002 e 2003 também teve vários números de casos, né, autóctones. E você, Jefferson, como é que você deu início à sua atividade como agente de zoonoses? Então, eu entrei em 2007, foi quando eu comecei. A princípio, eu fui mandado para o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses, onde a gente fez uma força-tarefa, que a dengue, no ano passado, tinha dado o pico mais alto em São Paulo. Então, foi contratado agentes novos para fazer uma força-tarefa para estar trabalhando São Paulo inteiro, ajudando as SUVs que precisassem de ajuda. Com o tempo eu fiz outro concurso, me efetivei e estou até hoje trabalhando, só que hoje eu trabalho na SUV Santana ali, só na região de Santana, Mandaki, Tucuruvi. Agora, vamos lá. Dengue é o ano inteiro? Ou dengue é mais no verão? Nós já vimos que existem algumas regiões, a doutora Nancy explicou para nós no programa anterior, a doutora Vivian, por sinal, explicou para nós no programa anterior, que algumas regiões, principalmente regiões mais centrais. Agora, vocês, como é que é a atuação? É durante todo o ano ou existe um momento que os mosquitinhos estão mais ativos, menos ativos? Durante todo o ano, as atividades de controle do vetor são realizadas pelas supervisões de vigilância em saúde, né, que é realizada pelos agentes de zoonoses. Então, durante todo o ano a gente tem as ações, né? Então, são várias atividades, né, que compõem o programa municipal de vigilância e controle da dengue. Então, durante todo o ano, a gente faz uma atividade que é chamada de casa a casa, onde os agentes passam de residência em residência para orientar, né, uma forma mais educativa. Então, ele orienta o munícipe a eliminar os criadouros, aponta onde podem existir os criadouros, né, e ensina a eliminar. E existem outras atividades também. A gente trabalha com pontos estratégicos, que são alguns imóveis que
tem grande quantidade de criadouros. Por exemplo, desmanche, borracharia, floricultura, cemitério. Então, esses pontos estratégicos, eles são visitados pelos agentes quinzenalmente, né? Tem alguns imóveis que a gente chama de imóveis especiais, que é onde tem grande circulação de pessoas, né? E, assim, com uma quantidade grande de pessoas circulando, né, a probabilidade de ter alguém em viremia é grande. Então, a gente tem que eliminar todos os criadouros ali e deixar aquele ambiente livre do mosquito, porque senão ele pode picar alguém em viremia, contrair o vírus e transmitir para outras pessoas. Então, esses imóveis especiais, eles recebem visitas mensais, né, para verificar se não tem nenhum criador, eliminar, né? Então, o responsável pelo imóvel também recebe as orientações. E no período de transmissão da doença, a gente trabalha com atividade de bloqueio de criadouros, né? Que, então, quando tem um caso suspeito numa região, é feita uma atividade para eliminar todos os criadouros possíveis ali, né? Então, elimina as fases aquáticas do mosquito. E, posteriormente, quando o caso é confirmado, é feita a aplicação de inseticida, né, que vai eliminar os mosquitos adultos que estão voando por ali. Né? Então, essas atividades são realizadas no período de transmissão. Né? E tem outras atividades também, como o atendimento à denúncia, né, a solicitação do cidadão, que é o SAC. Tem algumas atividades que são realizadas 3 vezes ao ano, que é a avaliação de densidade larvária. Então, é feita uma estimativa, né, através de uma metodologia específica, para verificar o quanto de infestação a gente tem no município. Né? Então, todas as supervisões de vigilância realizam essa atividade. Ela é realizada em fevereiro, em julho e em outubro. Né? Todos os anos, esses 3 vezes... Ou seja, não dá para relaxar, né? Não. Quer dizer, fevereiro, verão. Né? Aí, julho, inverno. Outubro, nós já estamos numa fase primavera, já estamos passando por uma outra fase. Quer dizer, todo este período a gente considera que tem risco e a gente precisa combater os criadores. Isso. As ações, os cuidados, né, ele tem que ser incorporado e tem que ser ao longo do ano mesmo. Né, para a gente realmente eliminar todos os criadouros e diminuir a infestação do mosquito, porque com isso a gente diminui os casos de dengue também. Quer dizer, a campanha tem que servir muito mais para alertar, mas ela tem que ser todo o período disso. A prevenção primária, a gente trata assim, prevenção na área médica, né? A prevenção primária, qual que é a prevenção primária? Como é que a gente faz? É fácil? Essa pergunta para você, então, Jefferson. É fácil a gente fazer essa prevenção primária? Não, na verdade não é fácil, porque a gente ainda enfrenta muita resistência da população. Às vezes, por exemplo, um pratinho de planta, você vai na casa da pessoa, fala que ela não pode ter aquele pratinho, porque ele pode vir a ser um criador de mosquitos, só que a pessoa às vezes acha que não, que o pratinho é importante, porque senão a planta dela morre. Então é complicado você levar a pessoa a tomar a atitude de eliminar aquele criador, entendeu? Então você sempre tem que estar vistoriando. Por exemplo, às vezes lugares que você já vistoriou, já encontrou um problema, você volta, você continua encontrando, entendeu? Porque a pessoa às vezes não toma consciência. Ou muitas vezes a pessoa faz ali na hora, você sai e ela vai e põe o pratinho lá de novo, entendeu? Por isso que é complicado. A consciência das pessoas às vezes não ajuda no controle. Agora, como é que é a sua abordagem? Como é que você costuma abordar a pessoa? Por exemplo, você chega lá na casa dessa pessoa, como é que funciona? Então, normalmente a gente chega, se apresenta, dá bom dia, fala que veio fazer, depende do trabalho que a gente está fazendo. Por exemplo, se a gente estiver num trabalho de bloqueio, a gente orienta a pessoa falando que a gente está com caso de dengue positivo na área, por isso que a gente está fazendo a vistoria, que a gente precisa eliminar os criadouros para evitar que a doença se transmita. Agora, num caso a caso normal, a gente chega, vai orientar ela, ó, o seu ralo aqui, a senhora precisa lavar, esse pratinho a senhora precisa tirar, sua caixa d'água está aberta, tem que vedar certinho. E para tudo isso você precisa ter autorização da pessoa, você não pode chegar invadindo a casa da pessoa. Não, a gente não pode chegar a invadir, a gente precisa que a pessoa autorize, e às vezes a gente não consegue.
Por exemplo, tem áreas, às vezes, de alto padrão. E, às vezes, muitas vezes, as pessoas não estão trabalhando em casa, só está empregada, a empregada não tem autorização de deixar entrar, entendeu? Existe muito medo, porque, às vezes, a pessoa fala assim, não sei se ele é agente mesmo ou não. Então, como é que faz essa identificação? Existe um aviso prévio? Existe como avisar antes, olha, irá ser feito isso em determinado bairro? Há uma doença, nós estávamos conversando no programa anterior, né? A doutora Vivian, inclusive, comentou, quer dizer, no momento em que você faz o diagnóstico daquela paciente, existe a comunicação dos familiares, aquilo é uma doença compulsória, de alerta compulsório. A partir daí, vai ser feito um estudo daquela área. Então, isso é comunicado previamente? Como é que faz a identificação do agente de zoonose? Então, é comunicado sim. Normalmente a gente comunica a pessoa do que está ocorrendo na hora que a gente vai fazer o bloqueio. E o que a prefeitura está fazendo hoje também é tentar adaptar o agente de zoonose para trabalhar sempre a mesma área. Então, as pessoas elas estão se acostumando com a fisionomia do agente, às vezes já conhece quem que é o agente que está trabalhando naquela área. Por exemplo, tem gente que está, os agentes eles estão sendo direcionados para as UBSs, então ele vai estar sempre visitando as mesmas casas e a pessoa vai conhecer já ele, entendeu? Então é mais fácil da gente estar entrando. Esse é um dos meios que a gente está conseguindo. Um outro detalhe, muitas vezes no período de transmissão, quando a gente desloca os agentes, se o morador ele tem alguma dúvida, né, se aquela pessoa realmente é um agente, né, ele pode verificar pelo uniforme, o crachá, exigir o crachá. E tem o telefone 156, que ele pode confirmar se aquela pessoa que está se apresentando para ele como agente, realmente é um agente e trabalha naquela área. Né? Então, pelo telefone 156, ele pode fazer essa confirmação. Ok. Sou Paulo Fernando, presidente do Conselho de Ensino, coordenador municipal de residências, e nós estamos aqui fazendo a apresentação dos programas Saúde em Questão, através do canal profissional, tratando de um assunto de extrema importância, que é a prevenção da dengue. Se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, você poderá, através do canal profissional @prefeitura.sp.gov.br, fazer o seu questionamento e nós passaremos então aos nossos convidados, ao Jefferson e à Nancy, para a gente poder responder para vocês com toda a propriedade. Eu tenho certeza que eles estão aqui e estarão esperando por isso. E se você quiser seguir também através das redes sociais, saber o nosso programa, o canal profissional através do Facebook ou do Twitter, vocês poderão saber a programação e também ter essa comunicação conosco. Nós vamos falar hoje basicamente sobre prevenção da dengue. Este assunto vai exigir que a gente faça alguns exercícios. Por exemplo, eu vejo um monte de mosquito às vezes e eu quero saber como é que eu sei se ele é da dengue ou se ele não é, se ele é o Aedes aegypti ou não é, se ele está contaminado ou não. Hoje... Já falei que vocês têm olhos de águia, eu tenho que usar óculos para ver. Hoje, ou uma lente de aumento. Infelizmente, o município de São Paulo está todo infestado pelo Aedes aegypti. Então partimos da premissa que todo mosquito é suspeito até prove contrário. Todos os distritos administrativos do município, eles já foram identificados com a presença do Aedes aegypti. As características do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da dengue, ele é um pouquinho mais escuro do que aquele pernilongo comum, que a gente chama de Culex, né? Mas que é o pernilongo que pica durante a noite, que faz aquele zumbidinho no ouvido, né? Então, o pernilongo comum faz o zumbido. O Aedes aegypti, ele não tem esse hábito, tá? Ele tem hábitos diurnos, né? Ele é urbano, né, ele se adaptou muito bem à área urbana, mesmo porque as pessoas estão ali. Então, ele fica na casa, nas residências mesmo, dentro das casas, e ele tem o hábito de ficar mais por baixo, assim, procurando o pé de alguém para poder picar e pegar o sangue para poder maturar os ovos. Um detalhe importante é que o macho do Aedes aegypti, ele tem o hábito alimentar, né, ele se alimenta de seiva de plantas.
E a fêmea, ela precisa do sangue humano para maturar os ovos, para poder depositar nos criadouros, que a gente acaba deixando, né, esquecendo lá no quintal, e ela aproveita e deposita os seus ovos lá. Mulheres, tá certo. Então, e aí o que acontece? Ela precisa do sangue. Aí, ela precisa exatamente para fazer a sua reprodução. E ela vai sair por ali e vai depositar esses ovos aonde? Um hábito da fêmea é depositar os seus ovos em vários recipientes. Para que, se você remover um, ela tenha os demais para poder garantir a prole dela, né? Então, por isso que é importante a gente não deixar nenhum tipo de criadouro disponível para que ela deposite seus ovos. Então, acho que o Jefferson pode falar dos criadouros mais frequentes que a gente encontra, né, nas residências. Mas, assim, tendo um recipiente que acumule água, ela vai depositar os seus ovos na parede daquele recipiente. Agora, um detalhe importante que nós estávamos aqui conversando antes. Na verdade, ele não tem culpa. O Aedes apenas ele é um vetor, não é? Ele não nasce contaminado, ele não está contaminado. Ele vai picar alguém doente e a partir daí ele vai ser o transmissor dessa doença. Como é que funciona esse processo, né? Quer dizer, nós vivemos numa área urbana, tem a pessoa doente, vai lá, a pessoa é picada. Automaticamente essa pessoa que estava num processo de viremia, passou a contaminar ou transmitir para o mosquito. Isso. E o mosquito foi e mordeu o Jefferson. Ele vai ter a doença? O mosquito, ele precisa de um período, né, que a gente chama de período de incubação extrínseco, que é o período que o vírus vai se adaptar no mosquito. Então, até o vírus sair do trato digestivo do mosquito e atingir a glândula salivar, para ele começar a transmitir para outras pessoas, demora alguns dias. Né? A partir desse período, todas as pessoas que ele picar vai ser contaminada pelo vírus. Então, ele mantém essa carga viral ao ponto de transmitir para todas as pessoas até o fim da vida dele. E esse tempo de vida desse mosquito, qual que é? É de 30 a 45 dias, desde que ele, né, passa a fase aérea, de 30 a 45 dias. Ok. Então, Jefferson, explica para nós, onde que você encontra normalmente, quando você faz uma visita domiciliar, onde que você encontra com maior frequência? Além dos pneus, que a gente sabe, né, copinhos que ficam às vezes jogados, garrafas, mas lugares que as pessoas acham que são inocentes. Hoje em dia, o que a gente mais encontra dentro das casas são os pratinhos de planta e os vasos de planta. Aqui, você pode ajudar? Fica mais fácil isso. Aqui, para vocês verem, tem um vasinho de planta, a pessoa vem e coloca a plantinha aqui dentro, só que embaixo do vasinho a água acumula. Mostra um pouquinho, pode virar um pouquinho, isso, assim. A água acumula e o mosquito, ele vai depositar os ovos aqui embaixo e isso vai virar um criadouro. Essa umidade que a gente vê já seria suficiente para estar... Seria suficiente já para ele estar reproduzindo. Não precisa ter uma quantidade alta de água. Agora, só um pouquinho de água já reproduz. Antigamente falava assim, não, a água precisa ser limpa, né, para ser um criadouro. Então, isso não é verdade. Não, o que o pessoal entende como água limpa é água cristalina, mas a água que o mosquito se reproduz é água sem nenhum produto químico, água que não teve o seu pHD alterado. Então, às vezes a água está só com um pouquinho de terra, está com algumas folhas, a pessoa fala assim, não, essa água é suja, o mosquito não vai se procriar ali, mas ele vai se procriar sim. Na mesma água que tá preta, ele vai se procriar, como na água que está cristalina também. Entendi. E aí, como é que você orienta? Por exemplo, tem que jogar o vasinho fora? Joga a planta fora? Como é que funciona? A orientação que a gente dá para o vasinho, na verdade, a pessoa, se ela não precisar do vasinho, ela elimina. Mas se ela precisar, sempre comprar um vasinho que a planta ela vai ficar sempre justaposta aqui, ela vai ficar bem grudadinha no vaso. Tá. Então não tem como o mosquito... abaixar. Se eu fizer um furinho nesse vasinho de baixo, pode ser um furinho embaixo, também ajuda, porque ele vai escoar. Mas às vezes a pessoa não quer furar porque o vaso às vezes está dentro de casa. Se ela jogar água e furar, ele vai vazar no móvel da pessoa. Ou então o que a pessoa pode estar fazendo também é colocando jornal
até em cima, porque o jornal ele vai manter a água embaixo, o mosquito não vai ter como chegar na água, entendeu? Tem várias alternativas que ela pode estar fazendo para Então, o vasinho é algo que precisa tomar cuidado. Eu estou vendo que tem ali uma cumpinha para colocar para de animais. Aqui. Uhum. Às vezes a pessoa vai e coloca a água para o animal e demora 1 ou 2 semanas para trocar. Ele também pode vir a ser um criadouro. Então a gente orienta a pessoa sempre a estar trocando a água frequentemente e lavar esse bebedouro. E na hora que for lavar, sempre esfrega bem as bordas com a buchinha, porque o mosquito, como a Ana se falou, ele vai depositar os ovos na borda do recipiente, não é na água. Então, às vezes, a pessoa só lava onde estava a água e esquece de lavar a borda. Aí ela vai colocar a água de novo e o ovo que estava aqui, ele vai maturar e vai virar larva. Ela vai falar assim, não adianta eu lavar, mas é porque o ovo estava ali e ela não eliminou. Perfeito. Entendeu? O que mais? E tem também o famoso pratinho de planta, que a pessoa coloca, deixa lá, joga água para regar, ele também acumula água aqui e o mosquito... Colocar pedra, colocar areia, isso ajuda, atrapalha? Ajuda. A pedra e a areia, mas ela tem que sempre estar acima do nível da água. Se o nível da água estiver acima da pedra ou acima da areia, aí já não adianta. Por exemplo, às vezes a pessoa coloca areia no pratinho, coloca o vaso lá. Com o tempo, essa areia ela vai saindo, porque a água vai acabar levando ela para fora e ela esquece de repor. E a água vai ficar para cima da areia já. Então não está funcionando de nada. Às vezes a pessoa fala, meu pratinho tem areia, mas a areia está abaixo do nível da água, então não vai funcionar. Tem que sempre estar da forma correta. Mas o melhor é eliminar mesmo. Se não precisar, tira o pratinho fora. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Pode pegar o microfone. Com relação a esse processo, né? A gente às vezes vai, por exemplo, caixa d'água é um lugar de risco. Vocês orientam manter fechado. Manter fechado como? Porque às vezes coloca uma tampa, essa tampa acaba sendo um depósito também de água. Exatamente. Qual é a melhor forma que você pode orientar para as pessoas terem esta prevenção, pensando nessas áreas, e depois nós vamos para as piscinas e tudo mais? Tudo que permite o acesso à fêmea, né, para entrar no recipiente, isso é complicado e é um criadouro, né? Então, a tampa da caixa d'água ela tem que estar bem justaposta, não pode ter fresta, tem que observar, porque muitas caixas d'água têm um ladrão também. Então, por aquele ladrão, o cano, a fêmea tem o acesso dentro da caixa, né? Então, tudo isso tem que ser observado. Às vezes, a tampa está quebrada, né, com um pedaço pequeno, mas que permite a entrada da fêmea. O município de São Paulo, ele tem, para disponibilizar para o munícipe, uma capa de caixa d'água, né? Então, através do 156 também pode ser solicitado, que chega até as supervisões de vigilância em saúde e os agentes vão fazer a entrega ou a instalação dessas capas. E aí você colocando a capa, né, e colocando uma tampa em cima, mesmo que essa tampa esteja um pouquinho quebrada ou com pequenas frestas, ela está coberta com a capa e não vai permitir que a fêmea deposite os seus ovos. Uhum. Agora, como é que vocês orientariam, por exemplo, afinal de contas nós trabalhamos em unidades de saúde, unidades básicas, hospitais, você já falou da obrigatoriedade dessa vigilância, mas como nós trabalhadores da saúde, podemos auxiliar e estar atentos? Qual seria uma orientação para eles estarem atentos e qual seria o procedimento? Eu percebi, às vezes não na nossa casa, mas na casa do meu vizinho, para quem que eu ligo, quem eu chamo, como que eu posso ter essa conversa com a pessoa? Se você tiver um acesso bom com o seu vizinho que tem algum problema, o ideal é conversar, orientar, né? Às vezes ele não está atento àquele criadouro, então você alertá-lo pode resolver o problema. Uhum. Pode acontecer também de ser um caso mais complicado, de você não ter acesso ao responsável, e pode ser feita uma denúncia através do telefone 156 ou do site da prefeitura. E a orientação 2 vezes por semana, sempre dá uma olhada, cada um na sua residência, para ver se não tem nenhum tipo de criadouro, porque o ciclo de
de vida, né, o ciclo do mosquito, ele vai passar por uma fase aquática, né? Então a gente o ovo, por exemplo, ele tem uma curiosidade que ele pode ficar até mais de um ano, né, num local seco. E quando tem uma temperatura adequada e a oferta de água ali, a umidade, ele pode eclodir e permanecer ali naquele criadouro. Depois que ele eclodiu, ele é uma larva, né, eclode em forma de larva. Essa larva ela passa por alguns estágios, né, e isso pode levar mais ou menos de 5 a 10 dias, essa fase de larva. E posteriormente passa por uma fase de pupa, né, a pupa de 2 a 3 dias, e da pupa eclode o mosquito. Né? É quando ele sai voando. Exatamente, a pulpa ela fica na superfície da água, rompe, né? Fica como se fosse um mosquito prontinho lá dentro. Então a cápsula rompe e o mosquito sai voando. E esse ciclo do ovo, larva e pupa, ele é muito curto. Se tiver a temperatura bem alta e a água, né, a umidade do ar relativa boa, em 7, 8 dias, ele já saiu de ovo e já está virando mosquito. Então, a observação, se tem algum criadouro, tudo tem que ser constante. Pelo menos 2 vezes por semana, a gente dá uma olhada, ver se não tem nenhum criadouro, eliminar, né, fazer a remoção, como o Jefferson mostrou. E piscina tratada com cloro, né? Sempre que, quer dizer, não é uma coisa assim que precisa ser alertado. Não pode abandonar aquela água parada ali. Agora, vamos dizer que final de semana está aí, nós vamos para um churrasco. É uma área, todos os lugares estão sujeitos a ter o Aedes aegypti voando. E nós vamos estar expostos. A prevenção talvez não tenha sido a adequada. Tem como eu melhorar essa situação ocasionalmente? Não como prevenção primária, mas que eu possa, pelo menos, frequentar algum lugar suspeito de ter alguns mosquitos e tudo mais. Existem alguns produtos naturais, a própria citronela, acender uma velinha, né? Como é que posso me proteger para aquele momento eventual? Claro que, lembrando sempre, a forma correta é a eliminação do criadouro, mas a gente sabe que não é, né? Nós estamos sujeitos. Como é que faz? Existe isso? Na verdade, esses produtos eles vão repelir, né, a fêmea de se alimentar. Mas tem que realmente tomar um cuidado, né, porque ela pode se adaptar e aí esse fator, né, de ter algo repelindo ela não repelir mais, né, e ela acabar se alimentando. Né, então, isso tem que realmente ser usado esporadicamente, né, com cautela e sabendo que né, não é a forma adequada de prevenção. Muito bem. Vocês viram a importância do trabalho, de um trabalho conjunto, né, trabalho de uma sociedade, na verdade. A gente não pode pensar. Primeiro, porque nós percebemos, todo o ano é factível de nós termos a doença. Né? O mosquito vai estar presente período total do ano. Conversamos com a doutora Vivian também, com relação no programa anterior, em que ela citou, não dá para a gente comparar um ano com o outro. Às vezes o período, o ciclo é de 3, 5 anos, para a gente poder avaliar se nós estamos tendo um aumento ou uma diminuição. Então, a vigilância da sociedade tem que ser feita de forma presente e constante. Vocês falaram também que a cada 2 semanas é importante a gente dar uma vasculhada na nossa residência, no nosso trabalho, evitar locais que possam estar sujeitos a ter a água e ter os ovinhos do mosquito. E lavar, não é só jogar a água fora. Eu acho que são detalhes de extrema importância para que você, trabalhador da saúde, você que trabalha conosco, você que nos acompanha, estejam atentos com relação a tudo isso, né? E eu queria agradecer muito a você, Nancy, ao Jefferson, a presença de vocês aqui, a disponibilidade de vocês estarem aqui, porque esses esclarecimentos, e se possível, nós vamos estar aí montando realmente chamadas para isso. Então, convido a vocês a darem as suas declarações finais para que a gente possa encerrar o nosso programa. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, para esclarecer talvez algumas dúvidas que possa
ter, e convidá-los a participar com a gente nessa guerra, né, e na eliminação realmente de todos os criadouros, para a gente poder fazer a diminuição da infestação, né, ter uma infestação bem reduzida, para ter uma redução dos casos também. Então é importante o trabalho de todos, né, cada um nas suas residências, no local de trabalho, sempre onde for observar, né, e eliminar mesmo todos os criadouros é a melhor forma de reduzir o número de casos de dengue. E Jefferson, você, na sua presença, eu quero agradecer o trabalho, né, porque é um trabalho realmente de importância para nós, porque tem esse contato, não é só o agente de zoonose, os agentes comunitários parece que também ou têm essa orientação para trabalhar com vocês, porque são eles que ajudam, inclusive, a entrar nas regiões e tudo mais, e nessas ações, esse olhar é sempre muito importante. Então, para você, o nosso agradecimento especial, como nós aqui da saúde, né, para vocês que trabalham conosco nessa ação. E suas considerações também. Eu agradeço também pela oportunidade. Só queria falar aqui para o pessoal que como é importante o nosso trabalho, né? Às vezes a pessoa não dá importância, às vezes a pessoa fala assim, dengue não mata, mas dengue pode matar sim. A pessoa às vezes só vai ter consciência disso, só vai começar a se prevenir quando acontecer com a família dela. Às vezes a pessoa escuta pela televisão e não dá muito valor para isso, entendeu? E para pedir para as pessoas facilitarem o nosso trabalho, que às vezes também não é muito fácil. Muito obrigado, Jefferson. Muito obrigado mesmo para vocês. E nós aqui ficamos encerrando mais um programa Saúde em Questão. Lembrando que se tiver alguma dúvida e você quiser algum esclarecimento a mais, pode mandar o seu e-mail através do canal profissional@prefeitura.sp.gov.br e nós repassaremos então a pergunta aos nossos convidados. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos e aguardamos no próximo programa. Até mais.